Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e hoje tenho certeza que nós teremos uma aula muito boa. Vamos ver qual é o nosso conteúdo de hoje? Então, hoje nós iremos explanar a respeito da adolescência e suas características. Bom, vamos falar aí da segunda fase da nossa vida. Vocês sabem que nós temos a fase da infância, da adolescência, da vida adulta e da velhice, certo? Muito bem, e aí eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é ser um adolescente? Da onde se originou a palavra? Se a resposta de vocês é não, não se preocupem, porque nós vamos aprender na aula de hoje, tá bom? E eu já vou chamando aqui a nossa primeira cartela para a gente descobrir o significado da palavra adolescência, que é a fase que vocês se encontram, certo? Muito bem, então a palavra adolescência vem do latim adolescens, ou adolescens, que significa crescer. Então, mais uma vez, adolescens ou adolescens, que significa crescer, tá? Ela é a fase da vida situada entre a infância e a vida adulta. E já digo para vocês que essa fase é uma fase de grandes novidades, de grandes mudanças que ocorrem tanto no nosso corpo quanto no nosso comportamento, nos nossos pensamentos também. Tá certo? Além disso, das nossas relações com o pai, com a mãe, com os amigos e assim por diante. Então, vamos ver qual é a faixa etária, que compreende, que está ali a adolescência. Vamos lá? Então, a adolescência, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada a pessoa adolescente quando ela tem entre 12 e 18 anos de idade. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é entre 10 e 19 anos, tá? Então, essa aí é a faixa etária que a pessoa tem que ter para ser considerado um adolescente. E como eu falei para vocês, essa é uma fase de grandes mudanças. E eu pergunto a vocês que estão nessa fase, o que vocês percebem que mudou da infância para vocês para essa etapa que vocês estão vendo agora? Pode ser aí qualquer mudança. Citem aí para mim no chat o que foi que mudou, que vocês perceberam que mudou. Eu tenho aí já duas dicas para vocês. Vamos ver quais são? Então, a primeira mudança que a gente vai ver quando a gente está nesse processo da adolescência é o crescimento, ou seja, da nossa altura, e também o aumento do peso. Nós vamos ver o nosso corpo se modificando todos os dias. E essas mudanças vão acontecer tanto nas meninas quanto nos meninos. Para vocês verem, para ilustrar, eu trouxe aqui um alfa para vocês darem uma olhadinha nessas diferenças, tá? Então, a gente começa aí com a pré-adolescência, que vai dos 8 aos 11 anos. A gente sabe que nessa fase já vai acontecendo aí as primeiras mudanças no nosso corpo, assim, de crescimento, tá? Prosseguindo, nós temos aí a nossa segunda etapa, que já vai compreender aí a idade dos 11 aos 15 anos, que vão apresentar mudanças ainda maiores, tá? Isso vocês vão podendo ver aí nos nossos personagens. Prosseguindo, nós chegamos aí na terceira etapa, que compreende aí da idade entre os 15 aos 18 anos. Nessa fase, nós já vamos estar estabilizando aí as nossas mudanças, para alguns e para outros não. Nós vamos continuar aí modificando as nossas características físicas, tá? Então, observem aqui nas imagens das meninas, a gente percebe uma diferença, da pré-adolescência para a terceira etapa da adolescência, assim também como nos meninos. Vamos ver aí o personagem dos meninos? Muito bem, olha aí a diferença lá da pré-adolescência para essa terceira fase. Dá para vocês verem nas características físicas, que se modificam.
E aí, vocês sabem me dizer que características são essas? Quais são as primeiras mudanças que a gente consegue identificar tanto no corpo das meninas quanto no corpo dos meninos? Escrevam aí para mim no chat para eu saber se vocês estão observando o corpo de vocês, tá? Enquanto isso, vamos lá verificar as mudanças que ocorrem nos meninos, no sexo masculino. Muito bem, a primeira mudança é o desenvolvimento dos órgãos sexuais. Os meninos vão perceber aí um crescimento nas suas partes íntimas, tá bom? O desenvolvimento dos músculos, o aparecimento de acnes, alterações na voz, os meninos vão ficando com uma voz um pouco mais grossa, né? O aumento da pilosidade na cara e no corpo, ou seja, o aparecimento dos pelos, os meninos aí com a barba, o bigode, também aqui na área das axilas e da região íntima também. O desenvolvimento físico completo, ou seja, vai ganhar massa muscular e tudo mais. O desenvolvimento sexual completo e também essas mudanças nós temos aí as ejaculações, ou seja, a capacidade de fecundar, ou seja, de engravidar uma moça, tá? Então, tudo isso se modifica, lógico, próprio de cada etapa, tá? Isso não vai acontecer lá logo na pré-adolescência, não, vai acontecer lá pela terceira etapa, né? Já no finalzinho da segunda para a terceira, tá? E o que será que muda nas meninas? Vamos ver o que muda nas meninas? Bom, como eu sou uma mulher, eu já consigo identificar, né? Consigo lembrar de tudo que mudou no meu corpo. Então, nós vamos ter aí o desenvolvimento dos seios, o aparecimento dos pelos pubianos e axilares, nós também temos, né? O alargamento dos nossos quadris, o aparecimento da acne. Na minha adolescência eu tive muita acne, precisei tratar com medicamento porque a minha era severa, tá? Temos também o desenvolvimento físico completo, o desenvolvimento sexual completo, a menarca e a ovulação. A menarca está relacionada à nossa primeira menstruação, tá bom? Então, é quando começa aí a nossa menstruação. E a ovulação, que é a capacidade de a gente gerar um bebê, tá? Então, essas são as mudanças físicas que a gente consegue ver acontecer no nosso corpo, tanto dos meninos quanto das meninas. Mas nós também podemos perceber nessa fase algumas outras mudanças de comportamento, mudanças de pensamentos. Muita gente diz que essa fase da adolescência é uma fase completamente difícil por conta dos conflitos que vão existir entre o adolescente e a sua família, o adolescente e o grupo a que ela pertence, tá? Então, aqui, uma das mudanças de comportamento está relacionada aos conflitos familiares. Por que será que esses conflitos acontecem? Vocês sabem me dizer? Às vezes é por falta de diálogo, né? A gente sabe que esse adolescente, no caso vocês, estão em desenvolvimento, então vocês vão ter aí os seus próprios pensamentos, vão fazer as suas críticas, vão passar a observar melhor o espaço que você está inserido, tá? E isso acaba que quando não entra em acordo com os pais ou com outras pessoas, você gera aí o conflito familiar. Lembrando que isso pode ser resolvido através do quê? Do diálogo, mas tanto os pais quanto os filhos devem estar abertos a isso, tá bom? Então, uma outra mudança que acontece é a desconexão. Ou seja, muitas vezes, quando a gente é adolescente, a gente fica no mundo da lua, né? Pensando lá, as pessoas estão falando com a gente e a gente está pensando em outras coisas, né? E hoje a gente percebe que com o uso do celular isso ficou mais frequente. Muitas vezes você está aqui, a sua mãe, a sua avó está falando com você e você nem está escutando o que ela está falando, né? Então, quando a pessoa vem conversar com a gente, o ideal é que a gente deixe o celular de lado e passe a conversar com essa pessoa, né? Porque ela quer a nossa atenção. E quando a gente não dá essa atenção,
a gente acaba se fechando lá no nosso mundinho, né? E vai se desconectando ainda mais do nosso convívio familiar. Lembrem-se, conviver com outras pessoas é super importante, tá? Para o seu desenvolvimento cognitivo, para o seu desenvolvimento emocional, físico, social, certo? Outra mudança está relacionada aos hobbies, tá? Quando a gente é criança, a gente gosta de uma coisa. Quando a gente vira adolescente, a gente gosta de outra coisa completamente diferente. Então, na minha infância, eu gostava muito de brincar de boneca, de elástico, de correr, de pular. Já na minha adolescência, eu já fui modificando, eu já gostava de ouvir mais música, de assistir programas televisivos mais para adolescente, né? E isso vai mudando, gostava muito de dançar já, certo? Então, os hobbies, eles vão se modificando a partir do momento que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo. Vamos aí para uma outra mudança, que é a desmotivação. Hoje a gente sabe que o nosso mundo está muito agitado, né? O tempo todo. E às vezes a gente fica perdido, principalmente nessa fase onde a gente tem que escolher tantas coisas, onde tantas dúvidas aparecem na nossa cabeça. Está relacionado a nossas amizades, aos nossos pais, a questão do namoro e todas as outras dúvidas que vão aparecer nessa fase, que é normal, tá? Então, uma dessas mudanças é a desmotivação. Por conta dessa correria toda, você acaba ficando desmotivado, não somente nos estudos, mas em todas as outras áreas da sua vida. Por isso que o importante é manter a calma, tá? Surgiu uma dúvida? Converse com uma pessoa mais adulta. Lembrem-se, os pais de vocês, os avós de vocês, os tios de vocês já passaram por essa fase. É super interessante a gente conversar com essas pessoas que já passaram por essas fases. Se não for a mamãe, o papai, pode ser um professor, uma pessoa que você confie, tá bom? Que é para tirar aí a desmotivação de perto de vocês. Prosseguindo, uma outra característica, uma outra mudança que a gente pode perceber está relacionado às amizades, tá? Então, na fase da adolescência é onde a gente vai começar a se conectar com outras pessoas a partir das nossas afinidades, que pode ser pelo gosto musical, ou pela questão da literatura, do livro, né, dos livros, gostar de ler, ou gostar de praticar atividades físicas. Então, vai ter alguma coisa ali que vai te conectar com outras pessoas, tá? Então, as amizades, nesse período, ela é crescente, certo? Onde você vai passar a compartilhar mais do seu dia a dia, não somente com a sua família, mas com os seus amigos também, certo? Prosseguindo, uma outra mudança está relacionada à preocupação crescente com a nossa aparência. Vocês viram lá no início da aula que muito vai mudar no nosso físico. E uma das coisas que mais preocupam o adolescente é o aparecimento de acne. Mas saibam que a acne ela tem tratamento, tá bom? E outra coisa, não se deixem ficar desmotivados pela questão estética. Tá? Procurem o tratamento para acne e aceitem o corpo de vocês também, tá? Outra mudança está relacionado à instabilidade emocional, mais uma vez, principalmente no ambiente, né, no mundo que a gente vive hoje, que tudo hoje está muito mais agitado. Então, normalmente, as nossas emoções, elas ficam à flor da pele, né? Então, a gente tem que aprender a controlar essa nossa instabilidade emocional. Vai ter momentos que você vai ficar muito agitado, vai ter momentos que você vai estar um pouco mais tranquilo, mais relaxado. Isso é normal da adolescência, tá? Tudo isso acontece com todo mundo. Lógico que algumas coisas pesam mais para alguns e outras para outros. Tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante essa fase, que ela é muito interessante de ser vivida, e compartilhe também com os seus colegas, né? Converse mais com os seus pais, é super importante, não esqueçam disso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da adolescência e das suas características. Agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa.
Muito bem, vamos aí com a nossa questão 1. Pais versus filhos adolescentes, relação saudável e feliz. Na nossa questão 1 diz assim: a adolescência é uma fase em que os filhos saem do seio familiar para descobrir o mundo e a si mesmos. É comum que haja um afastamento, já que eles se interessam mais por estar com outros jovens da mesma faixa etária, dividindo interesses e visões de mundo. E isso é completamente normal. Tendo o texto como base, responda as questões. Número 1. Como você se relaciona com seus pais? Número 2. Na sua opinião, qual o segredo para um bom entendimento entre pais e adolescentes? Questão 2. Vocês têm um texto para vocês lerem aí sobre a Sabine, que é a mãe da Helena, tá? Depois que vocês lerem todo esse texto, eu quero que vocês respondam as duas questões seguintes. Como você pode observar no texto, mãe e filha buscam uma forma amigável para ter um bom relacionamento. De acordo com o texto, responda. 1. Seus pais estabelecem algumas tarefas para você? 2. Quais tarefas estabelecidas você consegue cumprir? Muito bem, essas são as nossas atividades. Eu vou deixar vocês um pouquinho sozinhos e daqui a pouquinho a gente volta para interagir.
bem, alunos! Vamos lá começar a nossa interatividade? Então, vamos relembrar nossas atividades, né? E eu vou respondendo também a respeito da minha vida. Então, lá na primeira atividade, que tem o título Pais versus Filhos Adolescentes, Relação Saudável e Feliz. E aí ele vem com um enunciado falando que a adolescência é uma fase, né, em que a gente vai ter contato com outras pessoas e nós vamos dividir as nossas opiniões, vamos ter as afinidades com pessoas da mesma faixa etária que a gente. E isso é normal para a fase da adolescência. E aí veio dois questionamentos. Tendo o texto como base, era para vocês responderem. 1. Como você se relaciona com seus pais? E 2. Na sua opinião, qual o segredo para um bom entendimento entre pais e adolescentes? Então, vamos lá. Vou começar por mim, tá bom? E aí, depois a gente vai falando de vocês. Bom, talvez alguns de vocês se identifiquem com a minha história. Eu não fui criada pelos meus pais, né? Eu fui criada pela minha avó. E graças a Deus a gente teve uma relação muito boa, né? Acho que a melhor forma de se entender com os nossos pais é através do diálogo e do respeito. Sabe por quê? Nós somos de gerações super diferentes. Eu sou de uma geração, a minha avó é de outra, algumas coisas na geração delas não eram bem vistas, tão normalmente como são vistas agora. Mas a gente sempre teve como base o diálogo. Lembrem-se, o diálogo ele é primordial para que a gente tenha um bom relacionamento com qualquer pessoa, principalmente com os nossos pais. Além do diálogo, o respeito. Respeitar a opinião do outro, saber ouvir, saber acolher, é primordial para que a gente estabeleça boas relações com as pessoas que estão ao nosso redor. Lá na segunda questão, eu trouxe um texto para vocês, vamos ver? Bom, Sabine é mãe de Helena, de 14 anos. Para tentar ajudar na capacidade de organização da filha, Sabine criou um método. Helena escreve as tarefas que tem que cumprir. O contrato deve ser respeitado ou, pelo menos, aperfeiçoado a cada dia. Até agora, elas encontraram um caminho para o relacionamento sem grandes conflitos. Como você pode observar no texto, mãe e filha buscam uma forma amigável para ter um bom relacionamento. De acordo com o texto, responda: seus pais estabelecem algumas tarefas para você? Quais as tarefas estabelecidas você consegue cumprir? Então, lá na minha adolescência, com certeza, a minha avó, que era a minha responsável, né, que eu chamo de mãe também, ela estabelecia atividades para eu fazer, não somente a questão da escola, mas também as tarefas domésticas, né? Não vai cair a nossa mão se a gente ajudar, até porque é o nosso dever. Se a gente mora na casa dos nossos pais, a gente tem o dever de ajudá-los com as tarefas domésticas. Então, eu tinha que lavar a louça, lavar o banheiro, varrer a casa, e eu cresci e aprendi a fazer isso e até hoje eu faço, tá? Ajudar nas tarefas diárias. Na segunda questão, perguntava se tinha alguma que eu não conseguia cumprir. Eu conseguia cumprir todas as tarefas estabelecidas pela minha avó, pela minha mãe-vó. Por quê? Porque tudo tinha um horário direitinho. Eu sempre gostei de estudar no horário da manhã, né, para justamente ter o dia livre para fazer outras atividades que eu gostasse. E isso sempre o quê? Conversando, dialogando com a minha mãe, né? Ela dizia o horário certinho, o que eu precisava fazer, e ali eu tinha uma rotina bem interessante. Tinha um momento de ajudar nas tarefas domésticas, o momento de me aplicar nos estudos, né, que é o momento de fazer as atividades, de ler, né, e também tinha um momento de brincar e de fazer as outras coisas que eu gostava, tá? Então, a minha adolescência, ainda bem, foi bem tranquila e creio que a de vocês também será se vocês estabelecerem aí com seus pais acordos, né, em relacionado às atividades diárias, à escola, a conversar com eles sobre tudo o que está relacionado à vida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da atividade e numa outra oportunidade a gente se encontra novamente em mais uma aula de Educação Física. Até mais!